Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Diz aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Sexta-feira, final de tarde, a gente gravando aqui esse podcast. Uma semana diferente aqui em Israel, né? A semana que a gente teve o dia, o Yom HaZikaron e o Yom HaTzmaut, né? Que é o dia que a gente lembra as pessoas que foram vítimas, né, em guerras, né? Soldados mortos em guerras e vítimas de terrorismo também. E o Yom HaTzmaut, que é o dia da independência de Israel, que começa imediatamente no término, né, do Yom HaZikaron. É uma situação bem, bem estranha. A gente sai de um momento de muita tristeza para um momento de alegria muito grande. E todo ano é sempre um choque, né? Mas foi uma semana tranquila, né, com poucas notícias na questão de formação do governo e na questão do corona, como tudo está andando, e a gente vai passar aí essas informações que a gente teve essa semana para vocês. Só que antes, só fazer um jabá. Eu lancei um novo podcast essa semana chamado Nos Anais da Mediná, que vai contar a história de Israel ano a ano, cada episódio um ano. O João já ouviu. Lancei o episódio número 1 e número 2, ou seja, 1948 e 1949. Só procurar por Nos Anais da Mediná. No seu tocador já está disponível no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, já também encontra. E procura no Facebook, procura a página Galei Zion, G-A-L. Eu vou botar na descrição do vídeo do podcast, é mais fácil. Então vamos lá, passando para o primeiro bloco, que a gente vai falar da política em Israel essa semana. Bom, o Knesset começou aí os trabalhos, né, para aprovar legislações necessárias para que o esquema de coalizão entre o Likud e o Kahol Lavan possa ser válido. Toda a questão da rotação, né, que vai ficar um ano e meio um e depois um ano e meio o outro, né, o Benny Gantz entrando no ano e meio final do governo. Tudo isso para ser validado precisa aprovar uma nova legislação, é isso que o Knesset está tentando fazer nesse momento. Mas antes disso tem uma série de decisões também que o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, tem que tomar em relação ao Netanyahu e à própria coalizão. Bom, qual é a primeira decisão, né, que o Bagatz tem que tomar? Se o Netanyahu, por estar indiciado, ele pode receber o mandato do presidente Rivlin para montar a coalizão, né? O Rivlin deve passar, ele tem até quinta-feira para passar o mandato para o Netanyahu, e aí o Netanyahu faria o governo. O Bagatz tem que decidir, porque ele, afinal de contas, ele está indiciado e ele, teoricamente, não poderia receber. O que aconteceu é que essa semana o procurador-geral, né, Avihai Mandelblit, ele falou que chegou à conclusão de que não há impedimentos jurídicos para o Netanyahu receber o mandato, e ele vai no caso, indicar isso, né, para o Supremo, e o Supremo vai ter que decidir se vai ou não permitir que o Netanyahu assuma o governo, ou receba o mandato para montar o governo. E também tem algumas petições, né, no Bagatz, no Supremo, para invalidar o acordo de coalizão em função da questão da rotação, da situação política do Netanyahu, enfim. A sociedade civil que vê uma série de impedimentos do Netanyahu de assumir como primeiro-ministro está tentando impedir, né, que isso aconteça e que ele forme o governo. E o Likud disse que se o Supremo não aceitar qualquer um dos pontos, né, que foi do acordo que foi feito entre o Kahol Lavan e o Likud, eles vão chamar novas eleições, e o Kahol Lavan disse que se o Supremo não aceitar os pontos relacionados à rotação, né, no acordo, eles também vão chamar novas eleições, ou seja, não aceitarão o acordo. Jogaram a bola para o Supremo, jogaram pressão no Supremo, e agora a gente tem que ver o que vai ser decidido essa semana. E aí, cara, vai ter governo, vai sair dessa situação e a gente, enfim, vai poder dizer que vai ter um governo em Israel, cara? Então, agora eu acho que a gente entrou no terreno imprevisível, que é o que a Suprema Corte pode decidir, né? Porque a gente não sabe se o Likud vai fazer cumprir as ameaças que eles estão fazendo, mas a gente sabe que a Suprema Corte ela não obedece nenhum padrão de comportamento político conhecido por nós, porque a Suprema Corte julga baseado na sua compreensão sobre a parte jurídica, né, sobre a legislação israelense. Então, realmente, a gente tem um problema nessa questão. Eu vou dizer para você o que eu acho. Tá? O julgamento de domingo, que é o julgamento se o Netanyahu, que é réu
né, em acusações de corrupção, ele pode, na verdade, exercer o cargo de primeiro-ministro e montar o governo, esse julgamento eu acho que o Bagatis ele vai dar permissão para o Netanyahu continuar sendo. Porque não tem fundamento legal, a meu ver, que possa alterar uma situação cuja legislação ela é razoavelmente clara, né? Não existe uma legislação complexa sobre isso, mas existe uma legislação sobre quem é condenado em última instância que não pode, né, exercer cargos representativos. E isso vale também como primeiro-ministro. Agora, enfim, na ausência de uma legislação sobre o caso, eu acho que o Bagatis não vai inventar uma jurisprudência do nada. Eu acho que seria muito complexo, na verdade, uma decisão muito polêmica, muito sem base, e eu não acredito que a decisão de domingo vai contrariar os desejos da coalizão atualmente, nem a governabilidade. Em outras palavras, não vai proibir o Netanyahu de ser primeiro-ministro, né? E eu acredito nisso, e eu acho que essa seria a decisão correta por parte da Suprema Corte. Eu acho que não é papel da Suprema Corte legislar quando existe o órgão que legisla, e quando a lei ela é razoavelmente clara, né, para que a decisão que tenha que ser tomada seja a decisão, enfim, que seja do Poder Legislativo, no caso, não retroativamente, e do povo, né? A população decidiu votar no Netanyahu, acreditando que ele poderia ser o primeiro-ministro, né? Então, acho que a vontade do povo tem que ser soberana. Nesse ponto, eu acho que para mim é muito claro, eu duvido muito que o Bagatis me surpreenda. As discussões de segunda-feira, que dizem respeito ao acordo de coalizão, né? Eu acho que elas são bem mais complexas, tem muito pano para manga aí, tem muitos itens do acordo que são contraditórios não só com a legislação israelense, com a lei do país, mas também com o costume do país, com a democracia do país, né, com as aspirações democráticas de Israel, com os valores da Declaração de Independência. Aí você tem muita jurisdição, muita jurisprudência para você recorrer e cancelar alguns itens do acordo de coalizão. Eu duvido, já ao contrário do que eu acredito no domingo, eu duvido que o Bagatis deixe passar esse acordo de coalizão sem interferir nele minimamente, né? Eu não acho que eles vão interferir na rotação, porque não é a primeira vez na história que isso acontece. Talvez eles interfiram em detalhes do estabelecimento da rotação que o Likud e o Azul e Branco concluíram, né, concordaram, com a qual eles concordaram, mas eles não, na essência da rotação, eu duvido que o Bagatis se mexa. Mas em vários aspectos, como, por exemplo, o direito do Likud de veto à nomeação de juízes, a exclusão da oposição nas comissões, todos esses itens do acordo de coalizão que são atentados contra a democracia israelense, eu acho que o Bagatis ele tende a intervir e a proibir que esses acordos eles tenham validade, né? O Likud e o Azul e Branco já se anteciparam à decisão do Bagatis, já disseram que a justiça não tem o direito de interferir em decisões políticas do executivo, né? O que claramente a gente sabe que a justiça pode interferir, desde que essas decisões elas sejam consideradas atentados à lei básica do país, que seria um paralelo a inconstitucionais, né? Que considerem que essas decisões, que os acordos contradizem a ordem legal, né, as leis existentes. Então, para isso existe, né, o Poder Judiciário, para poder dizer o que pode e o que não pode de acordo com as leis existentes. Então, obviamente que Israel, no caso de Israel, na ausência de uma Constituição e de um regimento legal mais elaborado, a justiça acaba por tomar decisões, muitas vezes, que legislam, e acaba sendo sua função também. Mas nesse caso, desse acordo de coalizão, o que a Suprema Corte pode fazer, e nesse caso vão estar presentes os 11 juízes da Suprema Corte, né, com voto, cada um tendo direito a um voto, nesse caso eles vão estar todos presentes, vai ser uma votação que tende a chegar a uma maioria. Eu não vejo de nenhuma hipótese deles estarem legislando nisso. Eu não acho que de jeito nenhum eles estão legislando, eles estão dizendo o que pode e o que não pode de acordo com a lei, que já foi legislada em algum momento, né, que já foi proposta e aprovada. Enfim, essa semana saiu uma pesquisa que mostra, agora me esqueci a fonte, mais tarde eu digo, mas que mostra que o Likud só se fortalece
em caso de novas eleições, né? Eles teriam hoje 41 cadeiras, se as eleições fossem hoje. Já o azul e branco do Gantz, né, o que sobrou do azul e branco, teria 16 cadeiras em conjunto, uma lista conjunta suposta com o Partido Trabalhista, né? Que, aliás, fazendo um parênteses, o Partido Trabalhista teve essa semana uma assembleia que votou a favor da entrada do partido na coalizão. Então, a deputada Merav Michaeli foi derrotada, ela que era rebelde dos 3 deputados do Partido Trabalhista, que votavam contra a presença do Partido Trabalhista na coalizão, né? Então, o partido decidiu, de maneira democrática e legal, de acordo com o seu estatuto, fazer parte da coalizão do Netanyahu e do Gantz, né, com todas aquelas determinações que a gente comentou na semana passada, né? Por exemplo, a anexação de alguns territórios da Cisjordânia. Fecha parênteses. Enfim, eu acredito que esse fortalecimento do Netanyahu nas pesquisas, provavelmente são pesquisas encomendadas pelo Likud, ou por pessoas que têm um interesse, na verdade, em ver o Likud fortalecido, são favoráveis às ameaças do Netanyahu, né? Porque ele pode implodir a coalizão, ele vai ter um motivo para isso, essa Suprema Corte está boicotando a gente, está interferindo na vontade soberana do povo, então a gente implode a coalizão e vai para novas eleições. Ele tem uma justificativa para se fortalecer mais ainda e dar, com o perdão da expressão, um pé na bunda do Gantz e do partido dele e poder formar o seu governo puro sangue, direita mais ultra-ortodoxos, mais ortodoxos e ultra-ortodoxos, e, enfim, vai ficar tudo por isso mesmo, né? Então, eu não acho que o Gantz cancelaria a entrada dele no governo, porque ele só tem a perder com isso. Ele tem um acordo muito bom na mão, tem uma situação para o tamanho do partido dele. Ele não conseguiria coisa semelhante em caso de novas eleições. Então, eu acho que ele podem mudar a rotação o que for, que o Gantz não vai desistir disso. Mas o Likud pode ser que sim. Vamos ver se o Netanyahu vai blefar ou não, vamos ver se ele vai ter coragem de convocar novas eleições em meio à crise do coronavírus, né? Porque existe um fator risco aí, né? Que é a população dizer o seguinte: você estava com o governo na mão, né? Um monte de gente importante cedeu para entrar nesse governo. Não pode ser que você não agora vai implodir essa coalizão por causa de determinadas decisões da Suprema Corte com as quais você, por puro ego, não vai concordar, né? Então, é um fator de risco você convocar novas eleições. Você nunca sabe o que pode aparecer. Então, eu acho que pode ser uma simples ameaça, mas como hoje em dia os ventos mostram que eles estão favoráveis ao Likud e ao Netanyahu, então acho que o Likud e o Netanyahu eles podem estar falando sério nessas ameaças e pode acontecer da decisão do Bagats implodir o governo. A gente vai precisar esperar mais alguns dias para confirmar essa tendência, né? Só aproveitando que a gente está falando de política, né? Em relação ao que existe de coalizão, parece que existava... Bom, enfim, o partido Yamina, né, o partido da direita ortodoxa, eles pediram 3 ministérios para entrar no governo. Eles são só 6 deputados. E o Likud dificilmente vai dar. E desses ministérios, eles pediram 2 ministérios de tamanho mediano. Um deles é o da saúde, né? O outro seria um dos que está com o Partido Trabalhista, o que não vai acontecer. E o outro podia ser um ministério pequeno. E fontes do Likud disseram para Daphne Liel, que é uma repórter política do Canal 12, que dificilmente o Netanyahu vai concordar com essa demanda do Yamina para formar o governo. Eu concordo com você no que você falou sobre a formação, a decisão do Bagats, né? No primeiro caso, sobre o Netanyahu participar, ter o direito ou não de montar o governo, acho que nada vai mudar, ele vai ter o direito, vai receber o mandato aí no final da semana. E o Bagats pode sim interferir nas outras questões do acordo. Uma coisa interessante, né, que se o parlamento conseguisse mudar, né, porque não vai ter tempo para isso, mudar a legislação antes do julgamento, né, o Bagats teria outra informação, né, outro tipo de legislação para se basear. E seria até possível que a mudança na lei ela também chegasse ao Bagats através de petições para não acontecer. Enfim, poderia causar mais tumulto, né? Poderia empacar de vez a formação do governo. Mas, de qualquer forma, eu acho que toda essa questão aí das ameaças, né, tanto do Kahol Lavan quanto do Likud, também mostram como esse acordo de coalizão, como a gente falou na semana passada, ele está todo amarrado, todo
todo feito de forma a nenhuma pessoa burlar a outra ou trair a outra, ou dar um golpe. Foi feito de uma forma tão complicada, de uma forma tão sem nenhuma confiança, né? Que agora eles têm algum receio de que o Bagaç, né, que o Supremo possa cancelar, né, por entender que realmente é um atentado à democracia israelense. Mas, infelizmente, é parte, né, do cenário político que a gente vê aqui em Israel hoje, nesses tempos de corona. É isso, vamos então passar para a nossa segunda notícia desse bloco, onde a gente vai falar de um escândalo envolvendo o Avihay Mandelblit, que foi esse mesmo aí que falou, o procurador-geral, né, que falou que o Bibi poderia receber o mandato, e foi o mesmo que indiciou o Bibi nos 4 casos, né, que ele vai ser julgado em breve, ou talvez, esperamos que em breve. E essa semana voltou a se falar de um caso chamado caso Harpaz, né, que envolve o Mandelblit e o Gabi Ashkenazi, do Kahol Lavan, que é o futuro ministro da Defesa, né, com a formação desse novo governo. E o caso diz que o que acontece é que em 2010, o Mandelblit, ele era o procurador-geral, o advogado-geral do Exército, e o Ashkenazi era o chefe do Estado-Maior. Né? E havia uma investigação sobre documentos que teriam sido falsificados por um tenente-coronel chamado Boaz Harpaz, e aí o caso se tornou o caso Harpaz, e essa falsificação era em questões de disputas entre o Gabi Ashkenazi e o Ehud Barak, né, que era ex-primeiro-ministro e na época era ministro da Defesa. E agora surgiram evidências mostrando que o Mandelblit teria faltado com a verdade, que ele teria dado depoimento não verdadeiro, e enfim. É isso, cara. Será que vão agora acabar com a vida do Mandelblit depois que ele botou o Bibi aí em 4 casos de corrupção? É o Moro, cara. Eu prefiro me manter alheio a essas comparações, tá? Mas com outros países, né? A menos que elas sirvam... Foi uma piada, foi uma piada. Claro, claro, eu sei, claro. Eu vi pela risada, mas eu entendi. Mas, enfim, eu não acho que é o Moro, não acho que parece. O que eu acho mais curioso no caso do Mandelblit é que o Mandelblit ele era conhecido como o Yoed Samishpatim, né, o procurador-geral, né, ele é semelhante ao procurador-geral em alguns aspectos do seu cargo, não é exatamente igual, mas que ele estava na mão do Bibi, né, em Israel se diz no bolso, né, ele estava no bolso do Bibi, que enquanto ele estivesse lá, o Netanyahu não seria incriminado por nada, não se viraria réu de nada. De repente ele virou inimigo do Likud, né, dos apoiadores do Bibi, tudo é motivo para ele ser atacado. Só que dessa vez eu estou vendo a parte da direita dizendo acho que a gente foi longe demais, né? Tipo, a gente não, né? Acho que essa acusação do Eldad ela foi longe demais. Isso é antiético, né? Para dizer o mínimo, né? Então eu acho que o Mandelblit ele tá achando que o Netanyahu e outras pessoas, o Ohana, que é o ministro da Justiça interino, estão fazendo o diabo para ele ser derrubado, e provavelmente ele tem razão. Mas eu acho que agora isso foi um pouco exagerado, e eu acho que dessa vez ele conseguiu até romper com parte da direita, que estão dizendo, olha, a gente acredita que o Mandelblit está tomando decisões absurdas, né, tá atuando contra o Netanyahu e blá blá blá, mas a gente precisa atuar dentro dos limites da responsabilidade, né? Enfim, então eu acho que saiu mal esse exagero aí, foi um tiro pela culatra, na verdade, para os que pensam em defender o Netanyahu mais do que, enfim, que tem como primeira bandeira defender o Netanyahu, né? Eu acho que ainda existe um sopro de esperança entre os apoiadores do Netanyahu de adesão à ordem democrática. É isso. Esperamos pelo menos que o julgamento comece em breve, né? Aparentemente está marcado para o dia 25 de maio, se eu não me engano. Final do mês, vamos ver se vão permitir. E vamos então para a nossa terceira notícia aí nesse bloco, falando do nosso, agora podemos dizer então, ex-ministro da Saúde, Yaakov Litzman, e o seu ministério, né? A gente falou aí na semana passada que ele estava abrindo mão, né, do Ministério da Saúde, ele aceitaria dirigir o Ministério da Habitação, isso depois de ter ficado à frente do Ministério da Saúde por vários anos. Eu li um artigo interessante aí no jornal Jerusalem Post, que disse que o Litzman ele foi intimado na última sexta-feira, há uma semana atrás, pelo rabino-chefe como é que chama isso, cara?
não é dinastia Ger, né, que ele faz parte, Gur. Tem né? Pois é a corrente, né? Corrente, É isso, a a corrente corrente. dele dentro da outra ortodoxia. Isso, exatamente, isso. E ele foi intimado pelo chefe, né, da corrente racídica, né, que ele faz parte, chamado Gur. O rabino chama Yaakov Aryeh Alter. E o rabino botou uma pressão nele, falou que ele devia deixar o cargo. Isso em função também da pressão, né, das críticas que ele vinha recebendo à frente pela atuação, né, na frente do Ministério da Saúde durante a crise do corona. Principalmente também no que diz respeito da atuação dele frente ao setor ortodoxo, né, que foi muito lento, ele demorou a colocar, a pressionar para que os ortodoxos também aceitassem as diretrizes do governo. O que a gente viu foi em cidades onde a concentração da população ortodoxa é muito grande, houve como é que chama isso? O corona se espalhou de forma muito mais fácil, né? E como cereja do bolo, mas eu acho que isso aí foi depois da pressão que o rabino botou nele, mas é interessante também a gente ver essa questão do líder religioso intervindo na questão política, né? Saiu uma reportagem no jornal The Marker falando que o Litzman, não que o Litzman, né? Falando que a dinastia, a corrente, né, Gur, recebeu cerca de 2,4 milhões de shekels em 2018, isso dá cerca de 790 mil dólares em doação. Essa doação ela veio dos donos da IKEA em Israel. Ou seja, os donos da IKEA, em 2018, doaram a corrente Gur 790 mil dólares. É um dinheiro considerável. E o que aconteceu essa semana passada, no caso, quando o país começou a se abrir na crise do corona, todas as lojas fechadas ainda, não todas, né? Muitas lojas fechadas ainda, principalmente as grandes lojas, os shoppings, né? As lojas de rua fechadas, e a IKEA recebeu a autorização do Ministério da Saúde para abrir, ou seja, Israel, se eu não me engano, tem 3 ou 4 filiais da IKEA, e a IKEA, para quem não conhece, é uma loja gigante de móveis e um shopping, é um armazém enorme com utensílios domésticos, né? Isso, com tudo para você montar. Você entra na IKEA e sai com uma casa montada, se você quiser. E incluindo aí apetrechos de decoração pequena e tudo mais, né? É uma multinacional holandesa, né? Perdão, Não, sueca, né? Que agora ela foi, na verdade, comprada por uma outra multinacional de vários, como se diz, enfim, que atua em várias áreas, em vários segmentos, que é holandesa, mas a origem da IKEA é sueca, é verdade. Mas, pois que está presente em vários países da Europa. No Brasil, se não me engano, não tem ainda. Mas aqui em Israel, a IKEA é uma loja. Quem se muda, em geral, a classe média, quando se muda, em geral, passa pela IKEA. Passa pela IKEA. Se muda pela IKEA, né? O caminhão da mudança para na IKEA e continua depois. Pois E aí a IKEA abriu, né, cara? A IKEA abriu, gerou muita confusão isso, vários donos de loja perguntando por que a IKEA pode abrir, eu não posso abrir. Inclusive, teve surfistas que receberam multa na praia por estarem surfando, e eles falaram, por que a IKEA pode abrir e eu não posso surfar? Estou surfando sozinho na praia, tipo, não tem ninguém perto de mim, né? E aí, enfim, gerou uma série de reclamações, mas a IKEA abriu. E agora, cara, vai ser o que do Litzman? Vai para o Ministério da Habitação? Da Saúde ele não fica mais, né, cara? Olha, vamos. Essa parte merece uma explicação um pouco mais. Um RECA, né? Os antecedentes para a gente poder entender o que a gente está falando exatamente. Porque tem muitos pontos aí que ficam meio obtusos para quem não acompanha de perto alguns elementos relacionados a Israel e ao judaísmo, né? Primeiro estudo, vamos falar rapidinho do Litzman. Ele teve corona, né? Ele foi contagiado, deu positivo e está considerado curado clinicamente. Se ele tem os anticorpos ou não, a gente não sabe. Pelo que os exames indicam, ele não passou para o Netanyahu, ainda que eles estivessem estado bem próximos. O Litzman, ele é ministro ou vice-ministro da Saúde, quase que ininterruptamente, salvo o espaço entre 2013 e 2015, se não me engano, desde 2009, né? Que ele está nessa área, tá? Ele está exercendo esse cargo. Acho que é 2010. 2010 pode ser.
Por aí. O Litzmann, ele é como o Marcos falou bem, e essa confusão entre dinastia e corrente, ela é explicável dentro do ramo dele, né, que é o hassidismo, né? Ele pertence à corrente de Gur, que é ou Ger, né, depende da pronúncia, na verdade se escreve Gur, mas acho que se fala Ger, não sei exatamente, porque os racídicos, eles gostam muito de usar a terminologia em Yiddish, então às vezes eles têm um acento, um sotaque, né, uma pronunciação do hebraico que é influenciada pelo Yiddish, que é uma língua que ela está semi-morta, né? Ela é falada por poucos grupos ultra-ortodoxos ao redor do mundo. Para quem viu essa série norte-americana, nessa série agora que saiu, não sei de quem é a produção, que saiu do Netflix, não ortodoxa, né? Os personagens falam muito em Yiddish, no próprio Stissel, que também está no Netflix, que é uma série israelense também. E nas duas séries, os personagens centrais, eles são de correntes racídicas. No Stissel eu não sei exatamente qual é, mas no não ortodoxo eles não são de Gur, eles são de outra corrente. Os racídicos são um movimento surgido no século XVIII, né, que evocava os valores do misticismo judaico, né, da cabala e da aproximação com Deus por sentimento, né, e por outras fontes que não a Torá, que é o Pentateuco, e o Talmud, né, que é a fonte mais racionalista do judaísmo, né? Então houve uma cisão no movimento ultra-ortodoxo askenazita, né, da Europa, na Europa no século XVIII, e parte foram os racídicos, e outra parte é o que se chama de os lituanos, né, que seguiram a corrente do Gaon de Vilna, que era o grande líder dessa segunda corrente. Esses dois grupos eles eram representados politicamente por dois partidos diferentes, que era o Agudat Israel, que era dos racídicos, e o Degel Torá, que era dos lituanos. Em algum momento eles se juntaram, acho que foi nos anos 90 já, e viraram o Yadut Torá, que é o judaísmo da Torá, que é um partido que junta, que unifica todas as correntes ultra-ortodoxas askenazitas, né, europeias, porque ainda tem o partido dos ultra-ortodoxos sefaraditas, que é o Shas, né, que é dos judeus que vêm do norte da África e do Oriente Médio. Enfim, e a corrente de Gur, né, ela é a maior corrente do hassidismo. O hassidismo, eles têm uma estrutura, na grande maioria das correntes internas do hassidismo, tem uma estrutura de obediência ao Rebbe, né, que é o rabino, como se fosse o rabino-chefe, embora ele não tenha exatamente um título político de rabino-chefe. Ele é o líder espiritual da corrente, né? E muitas vezes o que acontece em algumas correntes é que existe realmente uma dinastia. Morre o rabino-chefe, né, a referência espiritual, e como o hassidismo ele preza muito pelo lado místico, quem assume às vezes é o filho mais velho, né? Porque é um espiritual que deve ser de família, né? E se no caso de não ter filho, vai ser um sobrinho, ou o que seja. Enfim, eles são a maior corrente dentro do hassidismo em Israel, pelo menos, não sei se no mundo, mas em Israel certamente. E como o Marcos comentou, eles receberam uma doação grande dos donos da IKEA, de $800 mil mais ou menos, né? Hoje o dólar está 3,5, um dólar está 3,5, então seria até mais que isso, né, atualmente, na conta atual. Mas no momento que isso foi recebido, talvez tenha sido menos. Enfim, e aí, de repente, puf, a IKEA tem permissão para abrir, né? Do nada. E aí, obviamente, as pessoas questionaram muito, os surfistas questionaram, fizeram manifestação hoje na praia, né? Tem gente que vive disso, pode parecer brincadeira, mas tem gente que vive disso, de dar aula de surf, né? De autônomos, que são as pessoas que estão mais sofrendo com a crise que o corona está trazendo, porque os planos do governo de ajuda aos autônomos são patéticos, né? Quando existem. Enfim, inclusive essa confusão, a gente vai falar no próximo bloco melhor, chegou forte, porque na semana passada foi Yom HaZikaron, né, que é o dia da lembrança dos caídos em guerra, vítimas de ações militares dos inimigos, né, que podem ser atentados terroristas, né, ou qualquer soldado que morreu em serviço, mesmo que seja em treinamento. E é um dia muito, muito forte no calendário israelense, né? É uma data construída artificialmente, um dia antes do dia da independência, mas que pegou muito forte. Na televisão só passa programa sobre isso. As pessoas realmente ficam tristes, né? Você não pode botar música alta da tua janela alegre nesse dia, porque as pessoas vão se reclamar. E os cemitérios lotam de cerimônias militares, pessoas vão visitar os túmulos dos parentes perdidos, né? O dia de Yom HaZikaron, ele na verdade substitui o dia da morte das pessoas para que seja uma celebração coletiva, em que as pessoas não fiquem o ano inteiro
Cada dia uma pessoa chorando pelo parente de uma maneira diferente. Então, se concentra em Yom HaZikaron. E, assim, o governo determinou que na crise do corona, os cemitérios fossem fechados em Yom HaZikaron, que ninguém fosse para os cemitérios, para evitar o contágio, né? Mas o que estava aberto no dia de Yom HaZikaron era a loja da IKEA, que é fechada, né? Que não é um lugar aberto, não é ao ar livre, né? É um grande shopping fechado, e as pessoas podiam frequentar a loja da IKEA sem nenhum problema, né? E isso foi super polêmico dentro de Yom HaZikaron. As pessoas questionaram com razão, né? Estão me proibindo pela primeira vez, sei lá, em 40 anos, visitar o túmulo do meu irmão, da minha mãe, de quem for, que caiu numa guerra, foi vítima de terrorismo, o que seja. Mas o cara da IKEA pode abrir a loja dele num lugar fechado, né? Então, e aí depois quando se descobre que a IKEA doa para a corrente do Litzman uma quantia dessa, e a indignação chegou a níveis muito altos, né? E aí o governo foi a público, se manifestou dizendo que o Litzman não participou da decisão, na decisão através da qual a IKEA pudesse reabrir essas portas, antes inclusive das lojas de rua que representam, supostamente, pelo menos de acordo com a opinião de vários especialistas da área de saúde, um perigo muito menor do que um grande shopping, né? Frequentado por centenas, às vezes até milhares de pessoas ao mesmo tempo. E, enfim, isso foi uma situação de extremo descontentamento da população. O Litzman, pelo jeito, vai assumir o Ministério da Habitação mesmo, e aí a saúde ficou um imbróglio, né? A gente comentou há pouco tempo que o Yamina pediu a saúde, e o Azul e Branco também pediu a pasta da saúde. E aí o Likud falou, beleza, dá pra gente a pasta do exterior, que é a pasta do Gabi Ashkenazi, né? E ele disse, o número 2 do partido, né? Ele disse, não vou dar, é um ministério importante pra caramba, da saúde, com todo respeito, não tem o mesmo status, não vou. Aí o Likud falou, então tá bom, então dá 2 ministérios médios pra gente, e a gente dá pra vocês da saúde. Isso, além de desequilibrar o número de ministérios de cada lado do bloco, né, dos blocos, ele ainda trocaria um ministério de médio porte, que é o da saúde, assim ele é considerado em Israel, por 2 ministérios de médio porte, né? A gente fala o porte do ministério na verdade, Israel, o que se refere é o tamanho do orçamento com o qual o ministro pode jogar, que não esteja já comprometido com despesas constitucionais, vamos dizer assim. Por exemplo, você não pode mexer no salário dos médicos, você não pode diminuir o salário deles, você não pode fazer orçamento com o salário dos médicos. Então, o Ministério da Saúde, ele é um ministério de alto orçamento, mas o ministro da Saúde ele não pode jogar tanto com esse orçamento como, por exemplo, o ministro do Exterior, né, das Relações Exteriores. Enfim, e aí, por enquanto, esse ministério está na mão do Likud. Só que o Likud, de propósito, não decide quem vai ser o ministro, porque eles querem usar esse ministério para o jogo político, para poder ter algumas vantagens. Por que alguns partidos querem esse ministério? Porque eles querem mostrar serviço, né, na hora de combater a corona. Né? Por que o Likud aceita entregar esse ministério? Porque, de qualquer maneira, o Netanyahu, enquanto for primeiro-ministro, caso a política pública de saúde seja popular, ele vai colher os logros até mais do que o ministro da Saúde. Então, enfim. Então, o Ministério da Saúde está aí, está aberto, né? Porque o Litzman ele teve que voltar atrás. A gente nunca vai saber exatamente quais foram as razões, mas eu acredito que um empurrãozinho, no mínimo, né, do rabino, do líder espiritual da corrente dele, seja um fator bastante determinante para a sua decisão de largar o ministério. Tomou aquele puxão de orelha, né, cara? Não dava mais. Tomou uma ordem mesmo, né? Foi assim, sai desse cargo agora. Tomou aquela chamada. Mas também, realmente, foi patética a participação dele nessa crise toda do corona, né, cara? Ele não apareceu, né? Quem aparecia era sempre o diretor-geral do Ministério da Saúde. Era a pessoa que botou a cara, foi a pessoa, inclusive, ele também passou um período em isolamento, né? Porque ele teve em contato com o Litzman, teve que ficar isolado, mas ele não ficou doente. Enfim, e vamos então, já que a gente começou a falar do corona, passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar falando aí os dados do corona dessa última semana e como vem sendo a abertura do país depois do ápice do contágio. Os dados aí atualizados agora, 7h20 da noite, que estão na internet, eu vou estar passando para vocês, são os seguintes. Até agora, 16.004 pessoas testaram positivo para o corona em Israel, 223 morreram,
Só que essa semana também teve um ponto muito positivo, né? Que pela primeira vez o número de pessoas que se curaram, ou seja, que testaram negativo, né? Passou o número de pessoas que ainda estão com vírus. Hoje a gente tem 8.758 pessoas curadas e 7.023 doentes, ou seja, passou bem, né, o número de pessoas. E só um dado curioso é o número de respiradores artificiais. No início da pandemia, eu me lembro que até a gente riu no episódio que eu acho que o número era de 1.888 respiradores, né, que tinham disponíveis em Israel. Hoje a gente tem 2.864, quase 1.000 respiradores a mais, ou seja, de alguma forma, a gente falou também que o Mossad, né, tinha entrado no jogo, né, para trazer respiradores para Israel, ou o governo, ou o Mossad, ou foram fabricados aqui. Eu não tive informação de como esses quase 1.000 respiradores chegaram ou foram produzidos aqui, isso eu não sei dizer. Mas, enfim, começamos aí a abertura, apesar do período de Yom HaZikaron, né? Nos dias de Yom HaZikaron e Yom Ha'atzmaut, a independência, a gente ter ficado aí em toque de recolher, estava proibido sair de casa, um dia que geralmente o Yom Ha'atzmaut, a independência, todo mundo sai de casa, vai para o parque fazer churrasco, enfim, o país inteiro está na rua e ficou todo mundo em casa, fechamento total. E agora o país já começou a se abrir, né? Parte do comércio voltou, algumas empresas voltaram, parte do transporte público também voltou, mas o que a gente sente realmente é que as pessoas estão largando muito, né? Tá bem solto, tá soltando de uma forma muito rápida. E o que a gente tem para a semana que vem é uma discussão muito pesada acerca da volta das crianças, né? Às salas de aula, porque a semana toda a gente vem ouvindo que a partir da semana que vem as crianças vão, ou parte do sistema educacional vai voltar. Até hoje de manhã não era nada certo. Hoje é sexta-feira, né? É o início do final de semana aqui em Israel. Não tinha nada certo se as crianças, os colégios abririam ou não. Hoje o governo deu uma informação dizendo que a primeira, segunda, terceira série podem voltar a estudar e os outros, vamos dizer, adolescentes, né, que estão no ensino médio também podem voltar a estudar. Só que tá uma bagunça que ninguém sabe o que fazer direito. Tem uma série de cidades que falaram que não vão aderir à proposta do governo porque acham que ela é irresponsável, inclusive Tel Aviv é uma dessas cidades. Enfim, tá todo mundo batendo cabeça e ninguém consegue se entender, cara. Vai ter colégio ou não? Olha, vai ter colégio, né? Vai ter colégio do primeiro ao terceiro ano, né, dos 6 aos 8 anos, vai ter colégio. Isso está confirmado, né, pelo governo. Começa agora semana que vem, né? Não sei quando você está escutando o podcast agora, ouvinte, mas a partir desse domingo, que é dia útil em Israel, já deve começar a educação pública para crianças de 6 a 8 anos, né? O governo também estava trabalhando para abrir as creches. Agora, como o Marcos falou, na verdade, essa confusão toda, ela surpreende tamanho amadorismo ou a displicência, né, com o qual o governo está lidando com essa situação, né? Enquanto eu estou em processo de mudança, eu estou hospedado na casa da minha cunhada, né, e ela tem um filho de 2 anos e pouco que está numa creche particular, privada, né? Em Israel, a educação pública só começa a partir dos 3 anos. Então, ela recebeu um e-mail da creche do filho dela, dizendo que eles vão voltar a estudar na semana que vem. Ela recebeu essa mensagem na quarta-feira, né, que era um feriado, no dia da independência de Israel, que eles receberam as orientações do Estado, que eles vão voltar a estudar na semana que vem, né, a partir de domingo, mas que só iam receber as orientações para isso na sexta-feira, que a creche estava muito insatisfeita com a decisão do governo, porque ninguém perguntou para eles se eles estavam prontos para abrir dessa maneira, se eles tinham condições de abrir dessa maneira. O governo não apresentou os critérios de que maneira eles tinham que abrir. Enfim, mas eles, de qualquer maneira, estavam sendo obrigados a abrir. Tinha uma licença para ser uma creche, tem que obedecer às determinações do Ministério da Educação. E aí, de repente, chega sexta-feira, o governo dá as determinações e adia, sexta-feira, hoje, né, que é o dia que a gente está gravando, e adia, não me lembro, na verdade foi ontem, foi na quinta-feira, dá as determinações, parcialmente, e adia a abertura das creches para o dia 10 de maio. Ou seja,
uma bagunça danada, né? Ninguém sabe qual é a determinação real do governo. Na abertura das escolas, ninguém sabe quem vai bancar, porque o orçamento para cada escola ainda não foi repassado. Todo o material de higiene que é necessário para que você possa realizar aulas, né? Que os alunos e os professores estão todos de máscaras, que não são as máscaras comuns, cirúrgicas, são máscaras de plástico, dessas que te tapam o rosto, mas que não te dificultam a fala, né? Que você pode manipular menos e tirar do nariz ou tirar da boca, que você não bota muito, que evita que você ponha a mão no rosto o tempo todo, que você tenha álcool gel, que você tenha determinações de contato entre as crianças, né? Proibições de proximidade, o que, entre nós, né? Eu escutei essa semana um professor da rede pública, né? Do primeiro ano, das crianças de 6 anos, aqui comentando, é muito difícil controlar. Ele está dizendo que crianças de 6 a 8 anos não tem condição de você evitar o contato físico, eles brincam, eles conversam, as crianças elas têm uma percepção sobre o contágio, sobre as doenças, muito diferente dos adultos, né? Então, realmente, os professores estão temendo pela sua própria saúde, pela saúde dos seus alunos, porque eles acham que estão sendo submetidos a uma situação de risco ao contágio, né? E o governo ainda não deu as determinações de higiene, as determinações de guardar distância, né? E você tem padrões a serem seguidos, porque tem países que já voltaram a realizar o calendário escolar, né, no sistema educativo, como, por exemplo, a China. Né? Você pode observar o que a China determinou em relação à aproximação dos alunos, à higiene, a tudo mais. Quantos alunos podem frequentar uma aula, que também não está claro, né? E o governo aqui não tem uma resposta satisfatória. O Ministério da Educação, não sei se essa terminação ela é do Ministério da Educação ou não, imagino que eles sejam parte do gabinete, né, no caso dessas decisões, mas não tem uma postura profissional, não é séria a postura do Ministério da Educação, e tudo que Israel fez de bom para evitar a disseminação da corona a grande alcance, né, estacionando mais ou menos o número de contágios, não estacionando, ainda tem uns 200 a 400 contágios por dia, mas cada dia que passa o número de pessoas que se cura é maior do que o número de pessoas que se contagiam. Então, tudo que foi positivo que o governo fez, ele está conseguindo fazer de negativo nessa abertura descontrolada, né, com regras muito pouco claras, e colocando nas mãos de alguns profissionais, né, nas mãos não, né, colocando no corpo de alguns profissionais um risco, né, muito grande de contágio, né, pela exposição que eles têm agora, não só os da saúde, as determinações também para abertura, como a gente comentou na semana passada, de salões de beleza e lojas de rua, né, nessa decisão não estavam presentes representantes do sistema de saúde, né? Eles não puderam opinar sobre se devia reabrir ou não, e de que maneira isso devia ser reaberto ou não, né? Então, realmente deplorável, deprimente o que esse governo interino tem, a maneira como ele tem atuado com essa reabertura, e vai ter gente que vai pagar um preço muito alto por isso, infelizmente, né? Eu espero estar errado, mas eu acho que essa abertura está sendo feita de maneira muito acelerada e pouco pensada, pelo tamanho do problema que a gente tem. Todo mundo quer que de alguma maneira as coisas voltem à normalidade, já que o número de contágios estacionou, né? Você não pode realmente ficar parado tanto tempo. Então, você tem o direito de colocar o país para funcionar, desde que você obedeça a determinadas regras sanitárias. E o governo israelense ele tem na mão uma situação sob controle e está trabalhando, na verdade, ou está negligenciando a situação de modo que ela pode perder o controle a qualquer momento. Eu vi essa semana que o Ministério da Saúde estava segurando a abertura das creches, dos Ganei Eladim, justamente para impedir que os pais voltassem ao trabalho de uma vez só, né? Porque no momento que ninguém precisa ficar com as crianças estão nos Ganei Eladim, nas creches, os pais voltam ao trabalho. E era uma ferramenta do Ministério da Saúde para segurar um pouco isso. Agora, uma coisa interessante, que é a minha percepção, é que o Ministério da Saúde jogou todo o seu esforço para evitar que o vírus se espalhasse absurdamente. Conseguiu, né? A gente está aí entrando na 7ª semana de fechamento, né? de quarentena. E o que acontece agora é que, aparentemente, eles não jogaram, em nenhum momento eles pensaram e aí, como é que a gente sai disso? Né? Como é que a gente tem algum plano
para sair disso? Vamos construir um plano, porque eu entendo assim, a gente está fazendo parte de uma experiência, né? Porque ninguém sabe realmente como vai acontecer. O mundo inteiro hoje é uma experiência. Conforme você falou, já teve países, a China já saiu, pode servir como exemplo, né? Agora, eu não sinto que houve em nenhum momento, pelo menos parte do Ministério da Saúde, pensando como é que a gente sai disso, para montar uma estrutura, porque mesmo as crianças voltando para as salas de aula, não pode ser. As salas de aula aqui em Israel também são muito cheias, tem sala com 30 alunos, e não podem estar 30 alunos dentro da mesma sala de aula. Ou seja, as crianças não vão estudar todas juntas. Vai ser parte num dia, parte no outro. E o colégio, como é que funciona? Né? Os professores, soma-se a isso tudo que você colocou, a questão dos professores com medo do material, do equipamento necessário de limpeza. Agora, o que mais me chama a atenção é essa questão de hoje, sexta-feira, um dia que é Shabat, né? Começando o Shabat agora, é um dia que meio morto, né? O governo decidiu hoje que vai reabrir, amanhã é Shabat, nada funciona, o país para, e o governo decidiu que vai reabrir as escolas no domingo? Como é que pode isso? Cadê a preparação? Você não dá nenhum tempo, você não, conforme você falou, não há uma explicação mais aprofundada do que fazer, e você não dá um período para os profissionais da área de educação se organizarem para poder oferecer segurança para os alunos, né? Essa é uma questão interessante. Agora, eu me lembro também que a gente gravou num podcast há um tempo atrás, quando a gente estava no início do fechamento, né? Toda semana, todo dia, a cada 3 dias, a gente via novas orientações. Só que o governo jogava. O que o governo fazia? O João até comentou, você até comentou isso no podcast. Poucos dias antes da reunião do governo que ia decidir sobre as novas medidas, já eram jogadas informações na mídia. Então você via no jornal várias coisas no ar, assim, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai fechar isso, vai fechar aquilo, e aí tinha a decisão do governo. Só que todo mundo, o país inteiro já estava mais ou menos sabendo o que ia acontecer. E eles estão fazendo a mesma coisa com a saída. É a mesma coisa. Aconteceu isso quando logo depois de Pessah, né? Quando se falou em abrir novamente, começaram a jogar informação na mídia, as pessoas começam a falar, oba, vai abrir, vai abrir, vai abrir, ninguém sabe direito como é que vai acontecer. Os lojistas já sabem, alguns, né? Sabiam que abrir suas lojas, só que eles precisam, na entrada de cada loja, você precisa ter equipamento, você precisa ter um termômetro, uma pessoa medindo a temperatura de quem entra, precisa ter luva ou o álcool gel. Ou seja, você não deu nenhum tempo para as pessoas se programarem, para as pessoas chegarem, conseguirem abrir as suas lojas, voltarem às suas atividades, entendeu? E eles estão com essa mesma política de jogar para o público, jogar para a população e depois faz alguma coisa, a parte, pelo menos, das orientações, né, do que tinham sido jogadas, eles aceitam, como essa que você falou, que todo mundo achava que as creches iam abrir e agora foi decidido que não vai abrir. Enfim, tá realmente uma desorientação total, né? Eu só espero que isso não leve a um caos, né? De todo mundo começar a sair de casa sem saber direito o que tem que fazer, porque a princípio o que eles querem no colégio é evitar que muitas crianças por exemplo, as crianças de primeira, segunda, terceira série vão estudar num dia e quarta, quinta e sexta série em outro dia, entendeu? Então vai ser intercalado, mas mesmo assim tem crianças que, como as turmas são muito cheias, elas não podem ser turmas completas. Uma série de decisões a serem tomadas, uma série de questões técnicas. Agora, uma coisa que o Bibi falou isso num discurso dele lá no início, e eu acho que a gente também tem que entender isso, e ele não assumiu o que ele falou no discurso, que é o seguinte, ele falou, a gente tem que entender que a partir de agora o nosso dia a dia vai ser diferente. Né? Depois do corona, a gente não vai ter mais o que a gente tinha antes do corona. Mudou. Agora, o governo não está levando a sério essa mudança também. Entendeu? Porque mudou. A gente tem que entender. A gente não vai poder mais ter, até que seja encontrada a vacina, né? Ou um remédio capaz de combater completamente o vírus rápido antes que ele cause danos maiores, a gente vai ter uma realidade diferente, né? A gente vai ter uma rotina diferente. O mundo vai ter que agir de forma diferente no local de trabalho, no local de estudo, e eu acho que o governo não está levando isso a sério. No momento em que ele não decide de um dia para o outro, enfim. Pois eu queria fazer só 2 comentários pequenos sobre isso, para a gente encerrar esse ponto, eu acho. Uma é que, quando eu escutei também, quando eu escutei a mensagem que a minha cunhada estava lendo sobre a creche do
filho dela, do meu sobrinho, a dona da creche, né? Porque as creches, como são privadas, elas têm donos em geral, né? É um negócio que eu não sei quanto lucrativo ele é, eu sei que são muito caros, mas eu sei também que eles têm gastos muito altos, né? Ela estava, tipo, um dos comentários que se fazia, ela não deixava claro que isso era um problema, mas implicitamente parecia ser. Era que o seguinte, você tem 30 crianças, né, na mesma turma, e você tem que receber só 10 de uma vez. Okay? Só que o professor da escola, né, o professor do jardim de infância, né, ele ou ela, né, que em geral a maioria das professoras de jardim de infância são mulheres, ainda que trabalhe com 10 cada turno, né, vai trabalhar todas as horas que já trabalha no dia. E o que os pais vão pagar pela creche não vai ser o valor integral, porque os valores das creches já estão suspensos enquanto não tem aula, né? É um valor muito baixo que se paga, se é que algumas não cobram absolutamente nada. Então, pois é, quem é que paga essa diferença para que eles sejam obrigados a abrir as creches? Eles têm que pagar o salário integral dos professores, né? Para que os alunos não estudem integralmente, okay? Que os pais não pagam a mensalidade igual, logicamente, porque os pais também vão ter que ficar parte do dia cuidando dos seus filhos, né? Então, quem é que paga essa diferença? O governo dá essa determinação e lava as mãos para resolver esse problema. E o que vai acontecer é que pode ser que a gente tenha uma falência de creches, por exemplo, de jardim de infância, né? Outra coisa que eu queria só lembrar é que essa semana a gente comentou que teve Yom HaZikaron, né, que é o dia da lembrança dos caídos, e também teve Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência de Israel. E o Yom Ha'atzmaut é muito característico com a quantidade de shows que tem na noite de Yom Ha'atzmaut, né, por todo o país, em praças públicas, organizados pelas prefeituras, churrascos ao ar livre, né, em parques, em todo o país. E esse ano estava todo mundo em casa, ninguém saiu para ver nada. E acho que a televisão teve uma audiência da história de Yom Ha'atzmaut. A televisão eu pude ver pela primeira vez. É muito chato, insuportável. Os programas que passam na televisão são muito xarope. Achei assim, as pessoas estavam fazendo churrasco na varanda de casa, pelo menos aqui onde eu estou, em Kfar Saba. Teve shows na rua, né? Algumas bandas foram levadas para tocar na rua, para que as pessoas escutem os shows das suas casas. E teve festival de dança também, que andava um carro levando os dançarinos para você conseguia ver da janela, às vezes, parte da dança, eles passavam para que todo mundo conseguisse ver. O show de aviões, né, que se faz, né, que em geral acontece na orla, né? Eles levaram para a região onde estão os hospitais, para que os doentes, né, os internados, pudessem ver os aviões, né? Isso foi legal, foi a primeira vez que eu vi também. Muito bonito, tal, com os aviões indo todos juntos, fazendo manobras e tudo mais. Enfim, isso foi bacana de ver, porque, enfim, hospitais têm vários lugares, vários centros urbanos, e quem acaba vivendo em um raio de tantos quilômetros dos hospitais acaba também conseguindo ver esses aviões, já que ninguém podia ir para a praia. Achei legal. Mas realmente parece que as pessoas respeitaram, ficaram em casa, mas nos dias normais parece que Tel Aviv, a cidade está funcionando a todo vapor. Obviamente que não como era antes, mas os relatos que eu tenho escutado das pessoas que moram em Tel Aviv é que Tel Aviv é como se já não tivesse mais quarentena, como se não tivesse mais políticas de fechamento, com algumas exceções, né? E isso também é perigoso de alguma maneira. Escutei até dizer que tem gente andando sem máscara na rua. E o pior de tudo é que a praia e os parques estão fechados. Então você concentra as pessoas em menos ruas, né? E aí o que acaba acontecendo é que o contágio pode aumentar. Então, se é para você liberar as pessoas para andarem na rua, você precisa liberar os parques e os lugares mais abertos também, para que as pessoas não fiquem concentradas em alguns centros urbanos ali, né? E que aumentem o contágio. Usar máscara por si só não resolve o problema da contaminação. É isso. Ficamos por aqui, então, na questão do corona. E vamos, então, passar ao comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burd, que com certeza deu uma dica para o João. Fala aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar também uma saudação ao João, que está se adaptando à cidade de Beersheva. Beersheva, no sul do país, a capital do deserto do Negev. O João que está se adaptando à rotina de Beersheva e fatalmente, quando terminar essa quarentena, vai se tornar um cliente frequente do Tiftam. Tem uma grande sede do supermercado Tiftam, com vários produtos, com restaurantes. Realmente o João vai poder desfrutar do
o supermercado fica aberto todos os dias da semana. Este ano, se não fosse essa quarentena, se não fosse a crise do coronavírus, teríamos daqui 2 meses ou já no próximo mês a Olimpíada, ou seja, os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. E o caso interessante é da judoca Camila Minakawa. Fui confirmar o sobrenome dela, Camila Minakawa. Camila Minakawa é de São Paulo. Ela é paulista, ela é de São Paulo, uma judoca muito talentosa, desde as categorias de base acumulando medalhas, uma família de tradição no judô brasileiro, mas a Camila tem origem judaica. Além da origem japonesa, ela tem origem judaica. E em 2013, ela teve a oportunidade de vir para Israel, de fazer aliá, de emigrar para Israel. E ela chegou a Israel e, a partir de então, passou a treinar numa área próxima a Natânia, onde ela estava morando, ali no complexo onde fica a faculdade Wingate, bem próximo a Natânia, 20 minutos acima de Tel Aviv. Pois a Camila está no time israelense, está com possibilidades grandes de seguir a sua carreira desde 2013 até hoje em Israel, acumulando medalhas, bons resultados em campeonatos mundiais, campeonatos importantes europeus. E, sem dúvida nenhuma, se não fosse o cancelamento ou a transferência dos Jogos Olímpicos, ela estaria qualificada para os Jogos de Tóquio para representar Israel. Desde 2013, quando ela fez aliá, aproveitando essa possibilidade, ela ganhou a cidadania israelense e disputa torneios de judô com o kimono israelense. Então, este é um detalhe interessante da nossa Camila Minakawa, israelense, brasileira e também de origem japonesa. O pai dela, Edson Minakawa, árbitro de judô, com uma história muito bonita também no judô. Então, a nossa torcida pela Camila Minakawa. Uma boa semana e até a próxima. Valeu, Nelsinho. Obrigado por mais esse comentário aí. A gente te espera na semana que vem. E é isso, cara. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, vou agradecer ao Nelsinho aí por ter me recomendado aí uma empresa de telefonia e internet na semana passada. Né? Acabei fechando com uma das duas que ele me recomendou. Não vou divulgar o nome não, porque ninguém me pagou nada para fazer propaganda, então não vou divulgar aqui não. Mas enfim, tá aí. Me mudo semana que vem finalmente e já vou ter internet em casa. Valeu aí, Nelson, pela dica e por todo o resto das pessoas também que me ajudaram a encontrar a melhor empresa, pelo menos com preço mais razoável para a gente poder ter internet Wi-Fi em casa novamente. É isso. Bom, deixa eu só terminar então com mais aquele jabazinho. Galera, lancei um outro podcast nos Anais da Mediná. Procurem pela internet. Tá no Google Podcast, tá no Spotify, tá no iTunes e também vocês podem acessar, tá no Facebook, tá no YouTube. Eu tô botando episódios no YouTube também. Dê aquela procurada, já tem 2 episódios no ar. Na próxima quinta-feira sai o próximo episódio. Mandem seus comentários. O João já me deu várias dicas e comentários. Eu falei isso num dos podcasts. Quando a gente começa, tudo ainda é um piloto, né? A gente está aprendendo, a gente está ouvindo, e é importante que vocês deem o feedback para eu estar mudando o que tiver que mudar para o podcast ficar melhor e vocês poderem ouvir sempre. Eu recomendo, tá muito legal, eu recomendo mesmo. Super trabalho que o Marcos fez. Já estou recomendando para muitas pessoas e também deixo aqui meu selo aqui, João, que não vale de nada. Deixa aqui meu selo, João, de qualidade. Vale Enfim, muito. Muito bom mesmo, muito legal. Valeu. É isso aí. Show! Então a gente volta na semana que vem com mais informações, possivelmente sobre as questões políticas aí de julgamento do Netanyahu, do julgamento das questões da coalizão, né? E sobre as novidades aí da volta às aulas do Corona. Valeu, João. A gente se fala. Grande abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Tchau.